Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Libertadores. Deixa eu ver aqui qual é o nome? Fluin-Off. Libertadores e. Libertadores. Basicamente Libertadores, mas também tem Sul-Americana junto. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Tem a ver com o Fluminense, porque o Fluminense está jogando sempre a Libertadores. Mas muito mais sobre estar jogando sempre realmente realmente o foco não é o Fluminense. Então, quando o foco não é o Fluminense, eu coloco o Fluin-Off. Dito isso, como é o atual estado da Libertadores? Uma coisa importante falar antes de falar sobre a notícia. O atual estado da Libertadores é que você tem na fase pré-grupos, você tem 2 jogos. Cada time que não se classificou muito bem e se classificou para pré-Libertadores joga esses 2 jogos iniciais, passando por uma outra fase. Essa outra fase também joga mais 2 jogos. E depois desses os outros 2 jogos, ou seja, ele joga 4 jogos com 2 adversários diferentes, né, ida e volta. Ele passa por uma fase de grupos. A fase de grupos, então, ele é colocado em uma fase de grupos de 4 jogos, de ida e volta, onde que o primeiro colocado ele inicia indo pro o primeiro pote de cada um inicia indo para casa do pote 4, do pote 3 ou do pote 3, e no final da história ele encerra estando na sua casa no pote 3. Como por exemplo no caso do Flamengo, que acabou encerrando contra o Alcas, que era o pote 3. O Nublense era o pote 4. Então, e aí o clube se enfrenta, clubes todos sul-americanos se enfrentam. Os terceiros, os 3 melhores terceiros colocados vão numa pré-fase da Sul-Americana, e os outros, o primeiro e o segundo vão para a fase seguinte, que é a fase de mata-mata das oitavas de final, semis, oitavas de final, quartas, semis e final de jogo único. Sempre com jogos de ida e volta, menos a final, que é um jogo único. Na Sul-Americana, os primeiros melhores vão de não tem pré-fase de grupos. Então, ou seja, os que já estão lá justamente na Sul-Americana. Os primeiros colocados de cada grupo e os segundos colocados, exceto os 3 piores do segundo colocado, já estão também na fase finais, né, nas fases finais, né, os oitavas, quartas e semis. Os três piores e terceiros colocados da Libertadores terão que disputar contra os 3 piores segundos colocados da Sul-Americana. E aí há esse embate, e se vencer, aí sim estará nas oitavas de final da Sul-Americana, jogando oitavas, semis, oitavas, quartas, semis e final, jogo único. E é dessa maneira que funciona, sempre com times sul-americanos. Então, vamos entender. Então, já entendido que como é que funciona mais ou menos isso, com distribuição de maioria de brasileiro e argentino, e de minoria venezuelano, peruano e por aí vai. Ou seja, realmente a gente tem ali como os maiores países tendo mais gente e os menores países tendo menos gente. Dito isso, qual a proposta que a Conmebol quer fazer? A Conmebol quer, além de fazer isso tudo, discutir uma união entre a Libertadores, a MLS e o México. Que seria a nova história, sairia a Conmebol e entraria a CONCACAF. Entendeu?
Ah, meu Deus do céu, por que ele está fazendo isso? É justamente essa a proposta. Dito isso, antes de a gente falar sobre essa mini análise, ampliando o debate e a situação de Israel, que é muito importante a gente falar, se inscreve no canal, faça o treino para você que é coach, comente, compartilhe, redes sociais da Crescente de Vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela para não dar qualquer valor e YouTube Live, tá? YouTube Live, todos os dias de segunda a sexta às 21 horas, eu sempre aviso quando vai ter uma, então só cola lá pra gente falar mais, pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre outros temas. Dito isso, a minha análise é o seguinte: a dificuldade de fazer um torneio desse tamanho, porque, pô, você está querendo falar sobre todas as Américas, da América do Norte e América do Sul. Tá, pode não ter, sei lá, talvez não tenha os times do Canadá, mas até lá, cara, imagina um time que tá aqui na Chile, lá embaixo, jogar contra o time que tá mais em alto. Cara, é coisa de 12 horas, 15 horas. É inviável. É inviável. O tamanho que eles querem fazer é inviável. Não é como se o Brasil, não é como se a Conmebol precisasse da MLS e do México. Não precisam. Não precisa. Já tem um ótimo campeonato. Não adianta você estreitar o lado da CONCACAF com o Conmebol. Não adianta. É muita coisa. O calendário tem que ser diferente. Na minha concepção, a primeira coisa que eu penso é eliminar os estaduais. Se é pra fazer isso, então elimina os estaduais. Que comece a competição lá de trás. Lá de trás, lá em janeiro. E que se acabe em dezembro. Aí tudo bem. Agora, para isso acontecer, no meu pensamento, acaba com os estaduais. É a única forma. E ampliar um debate, né? Como teria essa viabilidade, né? Como eu já falei para vocês, não teria viabilidade. A única viabilidade era essa, de acabar com os estaduais de vez e começar o campeonato logo em janeiro e acabar em dezembro. Só lamento, vocês que são jogadores que têm direito às férias não vão ter férias. Porque é isso. Uma viagem 12 horas. 12 horas para ir, 12 horas para voltar. É um dia. É só isso para você pensar. Então é a única viabilidade. Acabar com os estaduais. E de fato, né, só para a gente finalizar aqui, o Estado de Israel, né? Que para quem não sabe, por que eu tô falando de Israel especificamente? Porque Israel, ele não joga os campeonatos do Oriente Médio. Ele não joga. Porque realmente, por ele ser um Estado judeu, ele não pode jogar com o Estado árabe. Porque sempre dá problema. Ainda mais questões políticas. Então, muitas das vezes joga isso. Ele é introduzido ali. Agora, o Estado de Israel é do lado da Europa. Quer dizer, ele tecnicamente é europeu e Oriente Médio juntos. Então, não é afetado tanto assim. Ainda mais que tem toda uma compreensão de ida do time sem precisar de um avião, e até mesmo todos os países são próximos uns dos outros. Então, realmente não afeta tanto a questão de Israel. Agora, é por isso, porque tem proximidade. Eu tô falando de um país sul-americano que não tem ferrovia, que é uma coisa extremamente importante que o Brasil e que os brasileiros escolheram não ter ferrovia. Eu estou falando sobre uma viabilidade socioeconômica, porque é complicado, né, você colocar um time que não tem base nenhuma, por exemplo, um Alcas, fala assim: Alcas, agora você vai lá para os Estados Unidos. Não vai. Não vai. Não tem viabilidade socioeconômica nenhuma. Ou seja, é impossível. Esqueça. Tá bom? O caso de Israel é diferente. Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o treino para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Crescente de Vídeo. Vídeo de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Espero que esse tema tenha morrido. Porque senão, eu vou falar para você aqui. Você tá preparado para estar de janeiro a dezembro, se o Fluminense passar de todas as fases, vendo uma Libertadores? Saudações tricolores.